Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Josh Rosenstern, o Dr. David Watts, o John Rosenstern, o Dave Smith, e é um grande prazer estar com você. Quero que você saiba disso. Para estudarmos a Palavra de Deus. E o livro de Romanos como já falamos 2 ou 3 programas atrás, ele na realidade está fazendo da nova aliança o foco principal. E essa nova aliança é a maior coisa que existe na face da terra, senhoras e senhores. É maior do que qualquer documento que a humanidade já inventou. E agradeço a Deus por esses documentos como a Constituição. Constituição? A Constituição dos Estados Unidos. Agradeço a Deus, mas não se compara com a nova aliança. O evangelho apresentado aqui liberta os homens. É a única coisa que pode fazer isso. Não é uma de várias opções, mas essa é a única coisa que pode libertar os cativos, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus é a nova aliança. Não digo que ele tenha acesso a ela ou que tenha formulado ela, mas a pessoa dele é a nova aliança. A cruz de Cristo é o que a nova aliança significa. E se você quer saber o que é a nova aliança, vamos falar disso enquanto lemos o livro de Romanos. Espero que você possa nos acompanhar. Quero que você leia o versículo 20 outra vez, Dave, por favor. Porque as suas coisas invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, claramente Explica se o veem, versículo 19. sendo entendidas pelas coisas que estão A criadas. criação exige um criador. Isso aqui, para mim, está muito claro. A criação exige um criador. Certo. Não aconteceu do nada. A pessoa precisa ser ignorante de propósito e querer continuar na ignorância se quiser tentar acreditar ainda assim na loucura da evolução. Porque realmente isso é um absurdo. Irmão Swaggart, até mesmo os sistemas escolares estão tentando impor uma alternativa para a evolução. Eles estão chamando agora de design inteligente, como os maçons que chamariam de arquitetos do universo. Nós usamos termos genéricos que limitam a Deus à criação física, mas ele é maior do que Verdade. isso. A criação física revela algo sobre ele, e é isso que nós devemos buscar. Quem é esse Deus? Eu quero conhecer esse Deus e ter um relacionamento com ele que criou tudo isso. Olha, um dos papas do passado disse, eu não lembro qual disse isso, mas disse que Deus usou a evolução para criar Sim. todas as coisas. Demorou muito tempo, viu? De acordo com a Sim. evolução, demorou. Mas demorou apenas alguns dias, é claro. Certo. Bem, nós cremos em uma criação que diz que desde o início Deus criou os céus e a terra e os trouxe à existência por meio da sua fala. Então não acreditamos que levou centenas de milhares de anos para ele fazer Eu isso. sei o que o Josh disse e eu não sei qual é a resposta, mas a primeira causa, eles não sabem o que é, não sabem como explicar. Qualquer coisa que eles dizem, podemos perguntar, e de onde veio Sim. isso? É esse o problema. Existem esses professores que eles fazem essa pergunta para eles? Sim, claro. Eu mesmo fiz essa pergunta, mas, de novo, eles não têm uma resposta definitiva, a menos que alguém tenha formulado uma nova resposta, mas eu ainda não me convenci. Você precisa ser muito corajoso para fazer essa pergunta em uma universidade secular, ou até mesmo para deixar com que o professor saiba que você é cristão. É verdade. Eles vão te reprovar e dificultar a vida para você. Eu me solidarizo com jovens cristãos que estão em universidades seculares, porque é muito difícil. É ainda mais difícil hoje do que quando Josh se graduou. Então, definitivamente, é necessário muita coragem para trazer isso à tona e perguntar a uma pessoa no mundo da ciência. É algo muito difícil porque eles iriam zombar de você e te ridicularizar. Há alguns anos atrás, o pastor Gabriel contou uma história na Geração da Cruz, de quando ele esteve
por um período curto na Universidade da Louisiana. Ele teve um professor que o tratou muito mal só por causa de quem ele era. E esse professor odiava o cristianismo e todo o conceito do cristianismo, e ele dificultava as coisas para ele. Então, só o fato de perguntar exige muita coragem. Com certeza, eu tive uma aula chamada Anatomia Comparada. Nós nos sentávamos no laboratório e dissecávamos o dia inteiro. Mas, de qualquer forma, a ironia disso tudo, eu não sei de onde veio, mas a minha professora era austríaca. E ela tinha idade para ser a minha avó, para falar a verdade. Mas eu disse a ela, o sobrenome dela parecia ser judeu. E é claro que por causa do meu sobrenome nós começamos a conversar. E do nada eu comecei a compartilhar com ela a história do meu avô, sobre a família dele na Alemanha, e ela estava muito interessada em ouvir sobre a fuga deles da Alemanha por causa da perseguição. Mas eu direcionei a história e eu acho que o Senhor me levou a fazer isso. E eu compartilhei como meu avô aceitou a Cristo. E você sabe, ela ouviu, ela se sentou ali e não me interrompeu. Isso era no laboratório, lugar em que você se assenta com os seus colegas e você disseca gatos, coelhos, coisas assim. E ela vinha e conversava conosco. Mas ela não me interrompeu, ela se sentou ali e ouviu. Ela ouviu. E quando eu acabei a história, ela disse: bem, a sua família tem uma bela história para contar. E eu disse sim, e ela ainda não acabou. Mas ela foi muito antagonista. Ela disse que para ela a Bíblia havia sido criada e não passava de histórias de acampamento, coisas que as pessoas contavam umas às outras para se manterem ocupadas ao longo dos séculos. Olha, a Nada mais que palavra isso. que condena eles não pode ser aceita. Por isso eles não querem, porque traz condenação para a vida Certo, deles. então eles ignoram como sendo histórias de acampamento, alguma filosofia, o que quer que Se seja. alguém escreve um livro te castigando nesse livro, você não vai gostar muito dele, não é? Certo. Mas há um poder na palavra de É Deus. verdade, isso é A mesmo. palavra de Deus é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de separar a alma do espírito, e ela lida com os problemas do coração. Eles tentam substituí-la com a educação e todas essas outras coisas, mas não há outra resposta. É inconclusivo, falando sobre o evolucionismo e a ciência. E além disso, a ciência de verdade, a função dela é trazer para a nossa mente e esclarecer os mistérios que Deus criou. Essa é a função da ciência, para que nós possamos entender, ao menos um pouco, sobre essa criação milagrosa que Deus fez. É isso que a Ele nos ciência deixou deve saber fazer. o que queria nos deixar saber. Exatamente. Exatamente. E o quanto entendemos de Deus é muito pouco. Há muito pouco. Se você olhar para as estrelas e para o sistema solar, nós sabemos tão pouco. E sabe o que é incrível, irmão Suega? Algumas das maiores descobertas da medicina aconteceram porque o médico ou era cristão, ou então ele olhou É para as verdade. verdades que estavam na palavra de Deus e aquilo fez sentido. Joseph Lawrence é um exemplo, o inventor do Listerine, e é daí que vem o nome, em homenagem a ele. Ele reconheceu, no que diz respeito à cirurgia, ele percebeu que era senso comum que se eu operar uma pessoa e eu for sem lavar as minhas mãos e operar uma outra Por pessoa. causa dos germes. Exatamente, e ele começou a perceber que no Velho Testamento Verdade. havia muita limpeza em água corrente, e ele percebeu como uma limpeza adequada entre as cirurgias A iria ajudar. princípio, os médicos não aceitaram, sabia? Não aceitaram. Mas eles Mas ele acabaram estava certo. descobrindo que os pacientes dele estavam sobrevivendo e os dos outros estavam morrendo. Exatamente, e de novo, esse conhecimento vem da palavra de Deus. Você deixou o médico pasmo certa vez, não foi? Foi mesmo. Eu tive um problema com a cartilagem do meu joelho que estava desgastada. E eu mencionei algo para ele, eu não lembro o que eu estava fazendo ali. E eu disse: não tem sangue na cartilagem, e a vida da carne está no sangue, então não fica curado. E ele olhou para mim e disse: aonde você aprendeu isso? Você foi
para a faculdade de medicina? E eu disse, não, não, eu tirei isso da Bíblia. E ele perguntou, da Bíblia? É aquilo, não é? Dizendo-se sábios, Pense se sobre tornaram isso. tolos. Muito bem, versículo 21, a não ser que alguém queira Bem, eu comentar. iria dizer que, quando diz que eles conheciam a Deus, mas eles não o glorificaram como Deus. Bem, é nesse versículo que nós estamos, então eu vou falar sobre ele Muito depois. bem, pode ler e depois voltamos para o Dave. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Se o homem não entender a Deus em relação à criação, não vai entendê-lo em nenhuma outra coisa. Nem deram-lhe graças. Se negando a honrá-lo, resultou em uma falta de gratidão pelos seus dons. Antes se desvaneceram em seus inúteis raciocínios. Apresenta a única direção que o homem caído pode seguir, considerando que rejeitou a E o Deus. seu coração insensato se obscureceu. Fala da rejeição da luz. Doutor, Sabe, eu ia dizer que eu sou fascinado com o conceito de que eles conheciam Deus, mas não o glorificaram como Deus. E isso me faz pensar que, e talvez eu esteja errado em minha interpretação, mas me parece que algumas pessoas conhecem a Deus, mas não querem glorificá-lo como sendo Deus, porque elas querem transformá-lo em algo que elas querem que ele seja. Elas querem transformar a imagem dele em algo que dê a elas o que elas querem que ele eles seja. querem ser a sua própria Bíblia. Pode concluir. Nesse versículo, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Eu acho que o homem sabe que há um Deus, mas ele quer que esse Deus seja da maneira que o homem Você quer. pode perguntar para a maioria das pessoas, Deus existe? E eles vão responder Sim. que sim. Respondem que sim. Mas a definição deles é inventada por eles e não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eles não o glorificam como Deus. Quer dizer, nós vemos os prêmios musicais e os artistas dizem: eu agradeço a Deus por esse prêmio, mas eles não servem Não. a Deus, o Deus da Bíblia. Eles não têm a compreensão de quem Deus é. E como você disse, provavelmente a maioria dos americanos diriam sim, eu acredito em Deus, eu amo Deus, e talvez eles até usem uma cruz em seu pescoço, mas eles não glorificam a Deus em suas ações, em seus trabalhos e nada que eles fazem. Então eu acho que eles reconhecem que existe um Deus, mas eles fazem dele a sua própria imagem. Uma vez um homem me disse: pregador, eu acredito em Deus e em Jesus, mas eu e Jesus nós temos o nosso próprio Isso aí. relacionamento. E está tudo bem, eu estou bem, Jesus está bem. Se eu faço isso ou fazer aquilo, nós já cuidamos disso. Eu não preciso ir à sua igreja, porque eu adoro ao Senhor no domingo pela manhã, quando eu estou pescando no lago. E para Deus está tudo bem. Então as pessoas estão sempre tentando fazer de Deus quem elas querem que ele seja. O Velho Testamento descreve algumas vezes o homem fazendo um ídolo. Ele corta uma árvore e ele precisa carregá-lo. Ele não consegue se carregar. Sim, o ídolo não fala. Então, exatamente o que você estava falando, nós fazemos dele o que queremos, ao invés de deixar com que ele faça de nós o que ele quiser. O amedrontador em tudo isso é que esse povo vai morrer perdido, a não ser que se arrependam e entreguem o coração para Jesus. E essa é a pior coisa que pode acontecer, alguém morrer perdido. Certa vez eu preguei em um funeral de uma garota que tinha suicidado. Eu não sabia quem ela era, nunca conheci, não sabia quem era, mas o namorado dela trabalhava aqui no ministério. Eu não o conhecia, mas então ele pediu para eu pregar no funeral e eu preguei. E vi a família sentada ali e pensei, o que eu posso dizer para consolar esse povo? Não tem como dizer nada. Não há nada que você possa dizer. Você não pode dizer, ela está com o Senhor no céu agora. Não pode. E tentar encontrar algo para tentar consolá-los, sendo a verdade, é algo difícil de fazer.
Sem Deus não existe nada. Não existe Não há nada. nada. E há alguns pregadores que, ao conduzir um funeral, tentam salvar aquela pessoa. Eu costumava me disponibilizar para casas funerárias, e quando as pessoas não tinham um pastor, elas me pediam para fazer o funeral. E eu tentava pegar informações do finado com a família, mas não havia evidências de que aquela pessoa havia tido um relacionamento com Jesus ou de que havia se E o que envolvido na você disse? igreja. Muitas vezes eu pregava João capítulo 14 e eu tentava confortá-los, dizendo que Jesus está preparando um lugar para nós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas é de acordo com o Verdade, versículo verdade. 6 que nós vamos chegar lá. E eu fazia questão de pregar a salvação nesses funerais, porque nós não podemos falar que alguém foi salvo só porque ela morreu. Bem, por causa disso e daquilo, agora ele está no céu. Nós vemos isso todo o tempo. Mas a realidade é que a maioria das pessoas que morrem todos os dias estão A indo para o grande inferno. maioria. O principal propósito que eu vejo em um funeral não é pregar para a pessoa que se foi, mas pregar para aqueles que estão aqui, certo? E algumas vezes, muitas vezes em nossa sociedade, as pessoas se reúnem nos funerais e nos casamentos mais do que quaisquer outros eventos de suas vidas. Então você pode alcançar pessoas que normalmente você não iria, muitas vezes. Verdade. As igrejas neoliberais é um outro exemplo religioso de pessoas que estão tentando fomentar ou criar o seu próprio Deus, Sim, da maneira que eles querem, sim. e não como a Bíblia diz, mas como eles querem que Deus seja. Uhum, uhum. E existem muitas pessoas que gostam disso. Recentemente, um pregador muito famoso entrou em apuros no Twitter. Ele tuitou dizendo que Deus não muda quem nós somos na salvação. Ele apenas revela a nós a maneira como ele sempre nos viu. E as pessoas com direito começaram a responder, dizendo: não, a Bíblia diz que nós somos uma nova criatura. E eu fiquei chocado com tudo aquilo. E esse pregador também havia dito outras coisas, mas foi esse tweet em particular que me jogou no chão. Como um pregador pode ser tão ignorante? É claro que Deus nos muda, Ele nos faz uma nova criatura. Nós não Verdade. somos mais quem nós éramos, mas Ele disse que nós começamos a sermos vistos da forma que Deus nos vê. E isso, teologicamente, não está correto. Mas, como você disse, isso te dá um ponto de vista sobre as igrejas neoliberais, aonde não há convicção de que você precisa mudar. É mais como nós vamos te ajudar a ser uma versão melhor de você mesmo, exatamente. É tudo sobre autoajuda e autoaperfeiçoamento e coisas desse tipo. Mas quando você começa a analisar a Bíblia, você percebe que você não precisa de autoajuda, você precisa de uma renovação e transformação completa. Porque quem eu sou não é, como nós dissemos alguns programas atrás. Nós estávamos perdidos no pecado original por causa de Adão e Eva e precisamos ser mudados pelo sangue de Outro Jesus. dia eu li um artigo que dizia que o passatempo da América em certa época era o beisebol e hoje é melhorar Sim, a si mesmo. sim. Nós precisamos de um novo Eles querem passatempo. Sim, mudar, sabem que precisam mudar, mas não querem fazer como Deus diz para sim. fazer. Você contou uma história de como as igrejas neoliberais começaram. A pessoa que iria começar aquela igreja fez uma pesquisa na vizinhança sobre o que eles queriam. Verdade, é isso que a igreja neoliberal Sim, faz. o que você quer da O igreja? que você quer? E aí dizem, eu escutei isso em uma entrevista. Pessoas dizendo, nós não queremos sermão sobre o pecado, não queremos que você fale sobre o inferno, não faça isso. Uhum, Nós, aquelas canções a respeito da cruz são lindas, mas não queremos ouvir a respeito da cruz. E foi assim que eles sim, construíram essa igreja. E sim, sim. muita gente foi para essa igreja. Pode continuar. Eu posso dizer com sinceridade que o único televangelista que eu já ouvi dizer
que a maioria das pessoas estão perdidas a caminho do inferno, a menos que elas façam algo, foi você. Já faz muito tempo que eu não ouço um sermão na televisão, um pastor pregando sobre o inferno e sobre a realidade do inferno e o fato de que temos a responsabilidade de pregar o evangelho pelo mundo. O evangelho correto. O evangelho certo. O evangelho correto. O evangelho O bíblico. qual, como você disse, como você articulou, é por meio da cruz de Cristo e da pregação de Cristo e ele crucificado, não por meio da autoajuda ou outras coisas. A justificação e santificação só virão por meio da cruz. Eu ouvi, na verdade eu li, não ouvi ouvi a entrevista que um pregador famoso deu, não vou dizer o nome dele aqui, mas o entrevistador ou o repórter disse: já visitei a sua igreja várias vezes nas últimas semanas, enquanto escrevo esse artigo. E ele falou: você nunca menciona a cruz quando está pregando, nunca menciona. E até esse repórter ali sabia que isso não era normal. E ele perguntou: por que você não prega? E ele disse: acreditamos na cruz e não mencionamos. E ele perguntou: por quê? Porque pode ofender as pessoas. E eu pensei naquilo que Paulo escreveu e disse que para o judeu é uma loucura esse negócio de cruz e por aí vai. E para o grego é a mesma coisa, que é a cruz. Ele disse: talvez vamos ofender as pessoas, ou seja, que a alma deles morra perdida eternamente, mas não ofenda Sim. ninguém. Muito bem, só temos mais alguns minutos aqui. Leia o versículo 21, Dave. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Se os homens não entendem a Deus em relação à criação, não vão entendê-lo em nenhuma outra coisa. Nem deram-lhe graças. Se negando a honrá-lo, resulta em uma falta de gratidão pelos seus dons. Antes, se desvaneceram em seus inúteis raciocínios. Apresenta a única direção que o homem caído pode seguir, considerando que rejeitou a Deus. E o seu coração insensato se obscureceu. Fala da rejeição da luz. Então, essa declaração, quando conheceram a Deus, não glorificaram a Ele como Deus, isso deixa bem claro que o homem não tem desculpa. Certo, isso mesmo. Ele sabe que Deus existe, pelo menos ele não vai poder dizer diante de Deus um dia: ah, eu não sabia, porque a criação diz que existe um Criador aqui e que ele precisa inventar sua própria religião. E é isso que a maioria do mundo está fazendo. O nosso tempo acabou e no próximo programa vamos continuar de onde paramos hoje e agradecemos muito pela sua companhia. Eu quero te fazer um pedido. Diga para os seus amigos e vizinhos, como sei que a maioria aqui já está fazendo sobre essa rede de televisão. Eu acredito que vai ser uma bênção para eles e para você também. Nós te amamos e muito obrigado pela sua audiência. %100% patrocinada pelos ouvintes. Esta é a Rede Som Live.